Leamos a palavra do Senhor? Diz assim o texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 3, versículos 23 até o 29. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra, porque que Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa do Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis a tua palavra, Senhor, palavra viva, palavra eficaz, palavra que não nos relata apenas a história do fato acontecido, mas também nos revela, Senhor, aplicações para a nossa vida no dia em que nós vivemos. Ela nos fala, assim, a tua palavra, Senhor, é redenção, a tua palavra, Senhor, ela nos leva para as doutrinas básicas e elementares da nossa fé, como redenção, purificação, justificação, salvação. É por ela que somos ensinados e exortados a viver uma vida digna de ovelhas do Senhor. Abra os nossos ouvidos para ouvi-la. Liberta o nosso pensamento de qualquer imagem ou de qualquer ação, Senhor, que não seja o de ouvir a tua palavra nessa noite, para que possamos aprendê-la e, aprendendo, possamos praticá-la em nosso dia a dia, para a glória, louvor do teu santo e precioso nome. Amém. Então, Evelyn, escreva aí, Evelyn, algumas coisas que eu vou te dizer, e no final eu vou dar mais umas instruções. Escreva aí na sua folhinha: Moisés, Josué embaixo, e embaixo de Josué, povo de Israel. E embaixo de povo de Israel, terra prometida. Embaixo do povo de Israel, terra prometida. E debaixo da terra prometida, ou logo após a terra prometida, que é melhor, né? Escreva igreja. E aí no final eu dou mais instruções sobre o que você precisa escrever aí. E agora você vai ouvir o que eu vou falar, porque tem a ver com essas perguntas, com esses nomes que eu te passei. Tá? Moisés, Josué, povo de Israel, terra prometida e igreja. Então, o texto que eu vou pregar vai ter coisas referentes a esses nomes. Então, fique atenta para você poder anotar no final. Meus irmãos, nós oramos. Isso é fato. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, nós oramos. Aliás, nós temos até dia específico para orar. Toda terça-feira estamos aqui para orar. Mas fora esse momento de coletividade na igreja, seja um dia fixo para orar, ou nas orações comunitárias, nós temos a nossa oração particular. Nós oramos em casa, ou sozinho, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos. Certo é que nós oramos o tempo todo. E a pergunta que eu quero te fazer para que você reflita é: quando você ora a Deus, quando você coloca diante do Senhor os seus pedidos, as tuas carências, as tuas necessidades, você ora com o intuito de que ela seja respondida. Creio que isso todo mundo aqui concorda.
Todos nós oramos para que o motivo da nossa oração, aliás, motivo não, perdão, para que a nossa oração, ela resulte em resposta positiva de Deus. Deus responda e atenda às necessidades que nós estamos colocando diante dele. Porque se nós fôssemos orar sem esse sentimento, nós não iríamos orar, óbvio. Mas a pergunta que vem agora é: você está pronto para o não de Deus? Você está pronto para orar a Deus pelas suas necessidades, pelas suas causas? E está pronto para Deus dizer: ouvi, mas não vou atender. Por agora não. Está disposto? Ou você está preparado para ouvir o não de Deus? E este texto tem a ver com isso. O dia que Deus disse não para um dos seus servos mais brilhantes, mais fiéis ao Senhor, um homem que teve particularidades com Deus, e ele ouviu do Senhor: não. E por mais que pareça triste esse cenário, eu conheço algumas pessoas que assistiram a novela da Record, A Terra Prometida, e tem aquela cena essa cena que relata esse texto, e as pessoas, não, mas não podia ficar fora, que injustiça, Moisés é um homem tão manso, tão pacato, um homem tão próximo de Deus. Mas aí a resposta é: Deus quis, e está na Bíblia, e nós temos que descansar e confiar no Senhor. Meus irmãos, esse é um relato interessante que nós precisamos aprender aqui algumas coisas com este relato. Aqui, nós precisamos, para entender o que está acontecendo aqui, precisamos fazer uma recapitulação da jornada daquele povo. Então, eu vou tentar ser bem breve e sucinto, para que nós já alcancemos aqui o objetivo. Lembremos, este povo é um povo que está cativo no Egito, 430 anos escravos no Egito. Deus levanta então Moisés. Moisés então é levantado por Deus para ser o libertador. Moisés, a princípio, tem uns probleminhas, tanto com os hebreus quanto com os judeus, e ele se retira por um tempo, por 40 anos. Conhece então Jetro, casa-se com a filha de Jetro, e está lá pastoreando as ovelhas, normalmente como alguém faria se abandonasse o ministério. Está lá quietinho, mas Deus o chama, Deus se apresenta a ele, e de forma miraculosa, de uma forma extraordinária, na sarça que ardia e não se consumia. Moisés ainda viu que, ao colocar a sua mão dentro das suas vestes, ela saía leprosa, e depois ele colocava e então a mão ficava sã, como sinal de que Deus estava com ele, de era Deus que estava enviando ele para voltar ao Egito, um local onde ele estava meio que sendo tratado como pessoa não grata, ou persona não grata. Era um local hostil a Moisés. E Moisés, depois deste encontro miraculoso com Deus, Moisés volta, e junto com seu irmão Arão, Moisés então começa a indagar Faraó, dizendo: olha, eu vim aqui em nome do Deus de Israel, e ele está dizendo que você deve deixar o povo dele ir e prestar culto a ele no deserto. Faraó recusa por 10 vezes. Na 10ª vez que Faraó recusa, Deus então envia uma praga mortal que acomete de morte todos os primogênitos dos homens e dos animais. É instituída nesse dia a Páscoa para que eles lembrassem desse dia e nunca mais fosse esquecido. E como nós lemos na liturgia em Deuteronômio capítulo 6, Salmo 78, isso fosse relembrado pelos seus filhos, que os pais ensinassem aos filhos o que Deus fez ao seu povo. Então era dever do pai ensinar. Nós éramos escravos, o Senhor nos libertou, e como marco dessa libertação, Deus instituiu a Páscoa, para que nós nunca nos esqueçamos do que aconteceu lá atrás. Faraó, então, diante daquele cenário de morte, Faraó deixa o povo ir, o povo vai, só que o povo não vai com a mão na frente ou atrás, porque o Deus que se aliançou com Abraão, com Isaac e com Jacó, disse que aquele povo não sairia com uma mão na frente e outra atrás. Os tempos de escravidão não seriam para deixar aquele povo enfraquecido financeiramente ou de recursos. Os próprios egípcios são instrumentos de Deus para abençoar o povo de Israel, que sai daquele território próspero, sai com muitos bens, porque Deus havia prometido isso, que não ficaria uma unha
do povo judeu naquele local e que eles não sairiam com a mão na frente e outra atrás. Isso se cumpriu. E então começa a jornada do povo. E essa jornada começa já com más notícias. Nós oramos por libertação. Queríamos por muito tempo ser livre, mas agora os egípcios estão atrás de nós. E aquele mesmo povo que orou para que Deus libertasse eles da escravidão, agora era o povo que estava recuando na oração. Estava dizendo, era melhor morrer no Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos covas para ser sepultado e não morrer aqui nesse deserto. Deus, mais uma vez, não olhou para esta incredulidade do povo, e o Senhor, de forma extraordinária, livrou aquele povo da sua grande primeira crise após a saída do Egito. Então o Senhor abriu o Mar Vermelho e submergiu os egípcios em água, e o povo de Deus passou sem que nada lhes acontecesse. E logo após a travessia do mar, eles enfrentaram batalhas, enfrentaram afrontas, enfrentaram provações, e em todo este tempo, Deus se revelou àquele povo. Deus abençoou aquele povo com comida, com água, com livramentos, com nuvem durante o dia para aplacar o calor do dia, com a coluna de fogo à noite para os esquentar, para que eles não morressem de frio. Deus foi um pai durante todo o tempo no deserto e Deus agiu de forma amorosa, mesmo com a incredulidade deles. Mas houve um marco importantíssimo nessa trajetória do povo no deserto. O dia que este povo teve sede e começou então a praguejar contra Deus, começou a reclamar e a murmurar contra Deus. Então Deus disse a Moisés, Moisés, vai, fere a rocha, bate na rocha e ela dará água. Moisés então, indignado com a reclamação, com a murmuração daquele povo, Moisés então, ele bate de uma forma que o Senhor não tinha dito que era para ele bater naquela rocha. Aquela rocha tipificava Cristo, da onde mana a nossa água, que uma vez que nós bebemos, jamais teremos sede de novo. E após Moisés fazer isso, então, aquele dia, Moisés ficou impedido de entrar na terra prometida. O povo teve a sua água para beber, mas Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida por causa da desobediência dele para com Deus. E então nós chegamos, a peregrinação do povo continuou. E então chegamos a um momento dessa peregrinação em que os espias já trouxeram relatório da terra. Realmente, a terra é como o Senhor disse, mana leite e mel, tem frutos, cachos de uvas grandes, os moradores são enormes. Nós já vimos domingo passado que eles tentaram derreter o coração do povo com o desânimo e com a incredulidade. Mas Josué e Caleb resistiram firmes e disseram, vamos conquistar a terra que o Senhor deu. Então, diante do cenário, Moisés está a um passo de entrar na terra prometida juntamente com o povo, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito a eles, que o Senhor conduziria o seu povo à terra prometida. E Moisés, então, diante disso, Moisés faz uma oração a Deus. Ele ora ao Senhor, estas palavras que nós lemos aqui, ele ora ao Senhor para que Deus lhe permita que ele entre na terra prometida. Nós vemos aqui, irmãos, então, o primeiro ato de Moisés, a importância dele. Moisés intercede diante de Deus. Moisés, ele sabe que somente Deus poderia resolver a causa da qual o coração dele estava angustiado. Moisés, então, ele intercede diante do Senhor. Ele fala com Deus. Ele confia na justiça de Deus, ainda sabendo que a resposta do Senhor poderia ser negativa, como de fato foi. Mas Moisés confia no Senhor. Moisés confia no caráter justo, santo e reto do Senhor. Moisés, então, ele intercede a Deus. E esta oração dele, ele começa. Também eu, neste tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te
que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Olha só, Moisés intercede diante do Senhor. Ele ora ao Senhor, pedindo que Deus o deixe entrar na terra prometida. Irmãos, esse é um relato triste, é um dos relatos tristes da Escritura. Como um povo pecaminoso pode fazer com que um homem de Deus perca a bênção, ou não alcance a bênção, ou não desfrute de uma bênção do Senhor? Como algumas pessoas que caminham conosco na vida podem ser pedras de tropeço, nos impedindo de alcançar a bênção do Senhor? Como tem gente que vai passar a vida inteira andando conosco, ao nosso lado, se dizendo irmão, se dizendo servir o mesmo Deus, e elas serão pedra de tropeço na nossa vida. Esse é um relato triste. Moisés clama ao Senhor para que Deus deixe ele passar. E Moisés, ele relata, inclusive, adorando a Deus. Moisés, ele se coloca numa posição de humildade, reconhecendo quem ele é e quem Deus é. Moisés, então, ele reconhece a grandeza de Deus, dizendo que não há Deus nessa terra como o Deus de Israel. E aqui é interessante que ele usa dois nomes, né? Dois nomes para se referir a Deus. Ó Senhor Deus. Ele faz isso no começo e no fim, né? Ó Senhor Deus. A palavra Deus era uma palavra não muito usual para os judeus, porque era a palavra, o nome impronunciável de Deus, o tetragrama, tetragrama, né? O Iavet, ou Iavot, ou Iavete, não se sabe mais a pronúncia. O nome, que era o nome de Deus, que era o Eu Sou o que Sou. Este nome não era pronunciado pelos judeus, que então substituíram para Adonai. Ao invés de falar o nome de Deus, porque se perdeu a maneira de falar e eles não queriam blasfemar contra o nome de Deus, eles entendiam que falar o nome de Deus de forma incorreta era desrespeitar ao Senhor, então começaram a chamar o Senhor de Adonai. Adonai, que era o Senhor. E aqui é como se Moisés estivesse dizendo, Senhor, o Senhor, como se fossem duas palavras semelhantes, embora não seja. E ele diz, Senhor e meu Deus, para mostrar que ele está se referindo a alguém maior do que os deuses e do que os senhores do tempo presente. Moisés, inclusive, ele faz essa distinção para mostrar que nenhum outro Deus na terra, dos egípcios, dos amorreus, dos filisteus, dos girgazeus, ou dos etíopes, ou de qualquer outra nação, não seria comparado a este Deus que é o Senhor de Israel. E ele então se coloca de uma forma humilde, reconhecendo o senhorio do Senhor e intercedendo para que Deus dê a ele, né, o direito de entrar na terra prometida. Moisés reconhece a soberania de Deus e a justiça de Deus. E aqui Moisés nos ensina, quando nós nos colocarmos em oração, precisamos reconhecer a soberania e a justiça de Deus. E entender que talvez a resposta de Deus não seja aquilo que nós estamos esperando. Talvez não seja a resposta que nós estamos esperando. Por quê, meus irmãos? Infelizmente, nós temos a síndrome do filho mimado. Sabe qual é a síndrome do filho mimado? É aquele filho que não sabe ouvir o não do pai. Ele diz, pai, eu quero uma bicicleta. O pai diz, olha, não vai ser possível. Aí começa a se espernear, joga no chão, chora. Ou vai no mercado, ele quer uma bolacha, a mãe fala, olha, não, bolacha não, que nós temos em casa. Aí já começa a chorar, a espernear, começa a puxar a saia da mãe, a calça do pai, se joga no chão, faz aquele escândalo. É o filho mimado. É o filho que não consegue ouvir não para nada. Quando cresce, ele continua com essa síndrome, o filho diz, pai, eu vou ficar assistindo televisão até mais tarde. Não vai, não. E já começa lá, não, porque o senhor não me ama, porque não sei o quê, começa a falar um monte de coisa, porque é mimado. E nós temos essa síndrome do filho mimado. Nós não aceitamos não para nada na vida. Haja visto quando você, nos seus relacionamentos cotidianos,
Quando você pede alguma coisa a alguém e alguém educadamente diz não, você fica chateado. Nós ficamos chateados. Porque nós estávamos esperando sim da pessoa. E quando a pessoa diz não de forma educada, ou não educada, ou de que maneira seja, a gente fica sentido e fica até chateado. Porque nós não estamos acostumados a ouvir não. Ninguém gosta de ouvir não. E com Deus, meus irmãos, o relacionamento ele não é tão diferente. Em muitas ocasiões, nós vamos ouvir não. Talvez, quando nós olhamos para a Escritura, nós lembramos de alguns casos positivos em que algum personagem orou e Deus respondeu com sim. Por exemplo, como a oração de Ezequias. Deus disse para Ezequias: Ezequias, da cama que você está, você não vai se levantar, você vai morrer. Isaías foi lá e disse isso para Ezequias. Ezequias fez o quê? Se humilhou diante do Senhor e disse: ó Senhor, eu não tenho quem suceda ao meu reino, eu não tenho filhos, e como ficará a minha geração? Se humilhou diante de Deus, então Deus chamou Isaías de novo e disse: olha, ele vai ter mais alguns anos de vida aí, ele teve mais 15 anos de vida para colocar a casa em ordem. E aí a gente olha para isso e fala: tá vendo? Basta clamar a Deus, porque inclusive Jeremias diz: clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou então a gente lembra de tudo aquilo que pedires crendo, recebereis. Ou então a gente lembra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. E a gente vai citar um monte de textos que apontam para aquilo que o nosso coração de fato deseja, que é ouvir o sim de Deus. Nós aceitamos o não de Deus. Talvez o único que nós enxergamos na Bíblia que esteja tão resolvido com isso é o nosso irmão Jó. Quando ele diz: nós aceitamos o bem de Deus, por que não aceitaríamos o mal? Então Moisés, ele reconhece a soberania de Deus e a justiça de Deus. Deus é soberano sobre as causas. Se ele não respondeu ou respondeu negativamente, ele sabe o que ele está fazendo. Deus não é menor do que eu. Deus transcende o entendimento humano. Deus está anos-luz do nosso senso de justiça e daquilo que nós entendemos ser certo ou errado. Se ele disse não ou não respondeu, ele sabe o que ele está fazendo. Moisés entende isso ao reconhecer, então, a justiça de Deus. E Moisés, então, reconhecendo que Deus é um Deus justo, ele pede para entrar na Terra Prometida. Aliás, era o grande desejo de Moisés. Moisés praticamente abriu mão da sua vida. Ele poderia ter crescido no Egito, como um estadista que era, e ter ali gerenciado a sua vida, crescendo e se tornar depois, quem sabe até, um sucessor do trono do Egito. Mas ele sabia de uma promessa que Deus tinha feito aos seus antepassados, que Deus conduziria o seu povo a uma terra que mana leite e mel. Moisés, desde pequeno, cresceu ouvindo as histórias do povo de Deus. E ele não se esqueceu quando ele cresceu, se cumprindo o que Salomão diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se esquecer do que lhe foi ensinado. Moisés rejeitou a vida de conforto no Egito. Depois que ele sai, tudo que ele denuncia, ou que ele aparta uma morte, e depois é denunciado pelos judeus, ele corre. E Moisés então vive uma vida do campo, uma vida sossegada. De novo, uma segunda oportunidade. Moisés poderia ter pensado nele e dizer no seu coração: para que eu vou me indispor com um povo que me rejeitou? Eu fui ajudá-los e eles me rejeitaram. Eu vou ficar aqui na casa do meu sogro, eu tenho aqui uma esposa, tenho filhos, não me falta nada, eu trabalho, para que eu vou querer me indispor? Moisés abriu mão da sua vida. E agora Moisés está diante de uma situação complicada de sua vida. O dia mais difícil de Moisés não foi conduzir o povo no deserto. Não foi tocar a sua vara no mar crendo que o mar iria se abrir. Não foi orar a Deus pedindo comida, para que comida caísse do céu, para que carne aparecesse para aquele povo. O dia mais difícil da vida de Moisés foi
pedir a Deus e ouvir a resposta de Deus sobre a sua entrada na terra prometida. Ele ora e agora vem a resposta de Deus. Deus recusa o pedido de Moisés. E aqui temos uma explicação da razão, o porquê Moisés foi rejeitado. Versículos 26 em diante. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Aqui Moisés então tem a resposta de Deus. Deus disse, não Moisés, você não vai entrar e chega desse assunto. Pare de falar sobre isso. Você não vai entrar. E por que esse servo Moisés não entra, meus irmãos? Justamente por causa deste pecado que o povo cometeu e que fez com que Moisés então deixasse de herdar a terra prometida. Quando nós vamos lá para o livro de Números, no capítulo 27, nós vamos então ver o que aconteceu para que Moisés então não herdasse a terra prometida, ou não entrasse na terra prometida, não alcançasse aquilo, No Números 27 nós temos o relato da morte de Moisés. Então, Moisés ele morre depois que ele ouve de Deus que ele não entraria na terra prometida. Mas o episódio em que Moisés ele então ouve de Deus para que saciasse a sede do povo, batendo na rocha, e Moisés então bate de uma maneira que Deus não havia dito a ele para bater. Moisés então, ali naquele ato, por causa da desobediência, da incredulidade, e por causa do coração pecaminoso daquele povo, Moisés então bate com ira naquela rocha, que eu já disse, tipifica Cristo, ou prefigura Cristo. E a ira com que ele bate na rocha, não com Deus, não com a rocha, mas com o povo, que já tinha murmurado por diversas vezes. Moisés então agora ele bate com ira na rocha e fere aquela rocha, o povo bebe a água, mas Moisés está proibido agora de entrar na terra prometida. Esta é a razão. Meus irmãos, o que isso nos ensina, este ato de Moisés ferindo a rocha? Nos ensina que mesmo nos momentos de pressão, mesmo nos momentos em que somos instigados por alguém ou por pessoas a nos desequilibrarmos, nós precisamos ter ponderação, mansidão, domínio próprio, precisamos ter o fruto do Espírito em nós, para que nós não venhamos a perder as estribeiras, para que não venhamos a deixar que o velho homem ressurja com força e nos faça pecar contra Deus. Precisamos ter equilíbrio, precisamos ter domínio próprio. E não tem desculpas. Ah, Senhor, mas eu pequei porque falou alto comigo, gritou comigo, me fez passar vergonha em público, fez chacota de mim. Eu sou crente, mas eu tenho sangue, sei lá do que, de paulista, de carioca, sei lá, sangue de nordestino. Meu temperamento é assim mesmo. Não, irmão, se é assim, precisa mudar. Se o temperamento ele é colérico ou se ele é um temperamento agressivo, precisa mudar. Se você não tem paciência para lidar com adversidades, com crises, você precisa mudar. Você precisa pedir a Deus que te dê o fruto do Espírito, para que você tenha domínio próprio, para que você seja uma pessoa mansa e não perca o equilíbrio quando lhe for preciso ter equilíbrio. Porque diante de Deus não teremos desculpas. Não teremos nenhuma desculpa. Ah, Senhor, eu pequei naquele dia porque o Senhor viu. Me fizeram vergonha pública. Gritaram comigo. Foram injustos comigo. Fizeram falsa acusação contra mim. Nós aprendemos hoje. Bem-aventurados são vocês quando forem injuriados, caluniados e perseguidos por amor do meu nome.
Moisés conduziu a sua vida toda equilibrada, mas em um ato Moisés se desequilibrou. Em um ato Moisés pecou contra o Senhor. E por causa disso, Deus não poupou Moisés. Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra para mostrar para aquela geração que se Deus não poupou Moisés, que é um homem que viu Deus face a face, que viu Deus de forma miraculosa, um homem que teve a presença de Deus ali para que ele pudesse ver Deus pelas costas, como diz o texto. Um homem que Deus usou de forma brilhante e maravilhosa. Este homem estava ficando fora da terra prometida, ainda que ele pedisse, Deus recusou a oração dele. E Deus não só recusou, Deus disse: chega, basta, pare de me pedir, porque você não vai entrar na terra prometida. Se Deus estava tratando Moisés assim, o povo deveria olhar e se compadecer e dizer: se é assim com Moisés, que sabe de nós? Irmãos, Deus não faz concessão com título ou com hierarquia dentro da sua casa. Quem pecar contra Deus receberá a punição, seja o clero, ou seja o sacerdote, ou seja um irmão que está cuidando da porta da igreja, uma irmã que está sentada no culto, ou o pastor ou o bispo da igreja. Aquele que pecar responderá diante de Deus. Moisés, servo do Senhor, punido por causa de incredulidade e de um coração pecaminoso de um povo. E nós temos então, meus irmãos, essa lição para aprendermos, para nós vermos que é possível ter uma vida equilibrada o tempo todo, mas que nós não podemos baixar a guarda em um só momento. Porque baixar a guarda, ela pode causar um prejuízo muito grande em nossa vida. Essas foram as consequências. Moisés, ele serviu então de exemplo para o povo, que a desobediência receberá a punição. Mas ao contrário, a fidelidade de Deus, apesar das falhas humanas, Deus cumpre com as suas promessas. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um ato de desobediência de Moisés. Por causa desse ato, Moisés não entra na terra prometida. Mas quem prometeu que o povo entraria na terra, ainda que esse povo não merecesse, foi Deus, que se aliançou com o seu povo. E Deus cumpriu com a sua palavra. E aquele povo entrou e pôde testemunhar para todas as gerações que o Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó estava cumprindo com a sua palavra, e aquele povo iria entrar à terra prometida. Meus irmãos, nós somos chamados à obediência a Deus. Nós temos uma promessa em nossa vida, e essa promessa foi elaborada, ou foi prometida por aquele que é maior do que Moisés. Jesus Cristo nos prometeu que Ele nos levaria para o céu. João 14 está narrado isso, né? Não se turbe o coração de vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para que onde eu vá, vocês também vão. Há uma promessa para nós da terra prometida. A terra que Deus prometeu aos seus eleitos, aqueles que foram predestinados por Deus. Nós vamos herdar a terra prometida. Nós vamos chegar no céu. Mas, irmãos, nós vamos chegar no céu por causa da fidelidade de Deus. Porque Deus prometeu através do seu Filho Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser obedientes a Deus. Precisamos obedecer os estatutos e os mandamentos do Senhor Deus. E não importa se nós estamos passando por provações, se nós estamos passando por lutas, devemos ter isso em mente. Deus cumprirá com a parte dele. Deus cumprirá com aquilo que ele prometeu. A igreja subirá. A igreja será levada, a igreja será retirada desse mundo e será levada para o céu, para as bodas do Cordeiro. E a igreja herdará o novo céu e a nova terra. Mas cuidado, irmãos, cuidado.
mas podemos ser penalizados por causa da nossa desobediência a Deus. Poderemos ficar fora de bênçãos do Senhor no caminho dessa terra prometida. Nós não pregamos a perda da salvação, porque isso é impossível. Nós não dizemos que hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Isso é arminianismo. Nós temos a garantia de salvação. Aquele que garantiu a nossa salvação, ele é fiel para cumprir até o dia final. Mas cuidado, não desobedeça a Deus. Não seja um incrédulo. Não seja um desobediente. Não seja alguém que viola as leis de Deus por causa de um coração incrédulo e perverso. Porque se Deus não poupou a Moisés, não te poupará também. Se Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, só visse, só enxergasse, só olhasse, e depois Deus diz: sobe, chegou a sua hora. E Deus recolhe Moisés. Que dirá nós, irmãos? Não permita que esse espírito de incredulidade que perambulou durante todo o tempo no deserto, instigando esse povo contra Deus, também haja em nossa vida, também perambule por nossa vida. Estamos chegando próximo à terra prometida. Embora muitos hoje não creiam que Jesus Cristo está voltando, embora muitos hoje já nem preguem mais sobre a volta de Jesus, embora muitos estão vivendo a sua vida como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, casando, dando casamento, comprando e vendendo, edificando, construindo, vivendo a sua vida normal. Uma coisa é certa: nós estamos próximos da terra prometida. É um passo só para nós herdarmos. Então, irmãos, fiquemos firmes naquele que nos chamou, naquele que nos elegeu, naquele que prometeu que eu e você herdaremos a terra prometida, o céu de glória. Os espias já viram como é a terra. O Espírito Santo já está nos comunicando como é esta terra. Já está falando ao coração dos eleitos que a terra já está próxima. Creamos e permanecemos firmes no Senhor, permanecemos firmes no Senhor e na promessa dele, porque ele está às portas para buscar aqueles que obedeceram, aqueles que permaneceram fiéis até o fim. E permanecer fiel até o fim é receber do Senhor o chamado: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o que lhes foi prometido antes da fundação do mundo. Amém.